só quem eu conheci. Eu não sei qual é a sua idade, querido telespectador, mas eu vou imaginar que você conhece ou que pelo menos já ouviu falar de um coelho famoso chamado Roger Rabbit. E se você não sabe quem é Roger Rabbit, não tem problema, eu te dou um resumo. Roger Rabbit é um personagem de um filme muito clássico do cinema que mistura personagens de animação com pessoas reais, tal qual Space Jam. Ah, Rafa, que legal! Eu vou procurar pra assistir com meu filho. Aviso: a trama desse filme envolve conspiração empresarial, críticas à corrupção e toca em temas sensíveis como assassinato, discriminação e preconceito. Resumindo, não é pra criança. Mas a questão aqui não é o filme em si. É que diferente de, por exemplo, Mickey Mouse que namora a Minnie Mouse, o Roger Rabbit, por outro lado, tem um gosto um pouco mais específico, portanto ele namora a Jessica Rabbit. Sim, esse filme gerou certas polêmicas. E entre uma polêmica e outra, pessoas ficaram preocupadas com um filme onde supostamente havia o acasalamento entre um coelho e uma humana. Ah, Rafa, as pessoas se preocuparam com isso? Uma mulher nunca teria filhos de um coelho. Pois sejam todos bem-vindos à bizarra e perturbadora história de Mary Toft, a mulher que dava à luz coelhos. Em 1726, na Inglaterra, pessoas começaram a fazer um alvoroço danado por conta de uma história bizarra que estava acontecendo no condado de Surrey. Pois uma mulher comum, de família comum, num bairro comum, veio a público mostrar que dava à luz coelhos. E se isso já não é bizarro o suficiente para você, ela dava à luz especificamente a pedaços de coelhos. E é óbvio que isso virou uma curiosidade não só estranha pra caramba, como também duvidosa. E o que não faltou foram médicos para examinar a mulher. O problema é que entre os médicos que a examinaram estava Nathanael, que era o cirurgião oficial da corte do rei Jorge I, que na falta de entendimento do que diabos estava acontecendo, acabou, entre aspas, validando a história como real. E isso fez com que a Londres do século XVIII entrasse em um frenesi sem precedentes. E digo mais, Mary Toft só não foi jogada na fogueira por bruxaria ou qualquer coisa do tipo, porque a tão famosa caça às bruxas já estava em declínio diante uma sociedade um pouco mais cética. E não por acaso foi esse ceticismo em ascensão que fez com que o cirurgião John Mowbray visse essa história e dissesse: não é possível. Então ele começa a investigar e fazer exames, perdoe o trocadilho, mais profundo, colocando ela em constante vigilância. Então, como já esperado, a farsa começou a desmoronar. E sem ter como a Mary Toft se explicar, ela acaba confessando que tudo não passava de pura enganação. E é óbvio que as pessoas ficaram em choque quando ela confessou, porque ela demonstrava isso em público. Pessoas viram pedaços de coelho saindo da. Então, como é que diabos ela fazia isso se tudo era uma farsa? Bom, parafraseando Sherlock Holmes, a explicação mais simples geralmente é a correta. Então ela pegava coelhos normais, fatiava, pegava os pedaços e introduzia. Chegava nos médicos, tirava a roupa, fazia uma força e dava à luz pedaços de coelhos. Por quê? E depois que tudo foi revelado como farsa, as autoridades de Londres meio que ficaram sem saber o que fazer e, por via das dúvidas, prenderam a Mary Toft por enganação pública.
Só que esse caso teve tanta repercussão negativa, humilhando a medicina da Inglaterra, que as autoridades resolveram simplesmente soltar ela da cadeia alguns meses depois para dar fim nessa história toda. Um ponto interessante dessa história é que a Mary Toft não ganhou nenhum centavo com essa enganação. O que ela ganhava era pequenos presentes de pessoas que vinham visitá-la, assim como poucos favores. A única coisa que realmente ela ganhou foi fama e notoriedade. E pensando por esse lado, se ela não ganhava nenhum centavo fazendo isso, por que então que ela fazia? E isso vai fazer um na sua cabeça. Bom, existem algumas teorias, e a mais perturbadora é que antes da história dos coelhos, a Mary Toft ela teve um aborto espontâneo real. E para a época em que ela vivia, uma mulher ter um aborto espontâneo era mal visto pela família e pela sociedade. Mas dar à luz a coelhos não era. Até a próxima!